Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos hoje aqui mais uma vez reunidos para fazer o nosso Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras, às 21h. Nosso trabalho simples, mas feito de coração, para que a gente possa trazer uma mensagem de inspiração, de nossos guias e mentores que nos visitam neste momento, que vêm até a nossa casa, nos ajudar, nos estimular, limpar o nosso ambiente e até mesmo levar entidades que possam estar conosco em nossa casa neste momento. Gratidão por todos aqueles que estão a participar, encarnados e desencarnados também, e também a todas as pessoas que possam depois ver, o nosso vídeo mais tarde. Já sabem que a tua participação implica autorização para a gravação, porque este nosso trabalho é depois distribuído pelas redes sociais. Vamos então dar início. Vamos começar por elevar nosso pensamento. Vamos então agradecer a nossos guias e mentores, a nosso Jesus amado, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, para a celebração do seu Evangelho, para o aprendizado, para a partilha, para a visita de nossos irmãos espirituais que vêm nos visitar e ajudar. Imensa gratidão em nossos corações e nosso desejo de continuar melhorando, reformando intimamente o nosso coração e buscando nos levarmos em direção às leis divinas para que possamos cumprir todos os objetivos desta encarnação presente. Gratidão e que assim seja. Livro um ou livro 2? Alguém? Livro um. Livro um, uma página ímpar entre 17 e 377. 131. 131. Sim. Uhum. Mensagem 58 do livro Fonte Viva. Discípulos, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta no endurecimento e na fuga. Outros aparecem, segundo o Mestre, nas suas benfeitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Servir Jesus, ser o seu discípulo, ser o seu aprendiz,
acredito que seja a vontade de todos aqueles que nós estamos aqui agora, encarnados e desencarnados. Porém, para realizar esse serviço, é preciso uma grande transformação. Só de já termos contato com o Evangelho e com Jesus, de termos encontrado Ele e permitido que Ele criasse casa em nossos corações, já fizemos grandes transformações em nossa vida, em nossa alma, em nossas vontades, em nosso comportamento. Porém, a vida do discípulo precisa de muito mais do que isso. Basta analisarmos nossa maneira de pensar, sentir, falar e agir, que vamos descobrir inúmeras oportunidades de melhora, inúmeras arestas, inúmeros espinhos, inúmeras mudanças que são necessárias realizarmos dentro de nós próprios. Temos a oportunidade de fazer isso durante toda a nossa jornada terrena, durante toda esta encarnação. Desde o momento que temos a mensagem divina, o Evangelho, a palavra de Jesus, o conhecimento espiritual de que detemos neste momento, desde o momento em que começamos esta transformação, esse despertar espiritual, temos essa possibilidade, mas temos aqui muito trabalho a fazer. Você consegue identificar as arestas em ti mesmo? Você consegue perceber em tua personalidade aquilo que precisa ser trabalhado, mudado, melhorado, transformado para algo talvez totalmente diferente? É necessário que você faça essa avaliação. É necessário que você analise a ti próprio através dos óculos da divindade, através do conhecimento da espiritualidade, observando como você pensa, sente, age, aquilo que você é, aquilo que você faz. Tudo isso é muito importante. A maior parte de nós passa grande parte da nossa vida, ou talvez, em alguns casos, até a vida inteira, olhando sempre para fora, queixando-se daquilo que encontramos, das dificuldades que aparecem, dos desafios, da traição, da fuga da responsabilidade, daquilo que o mundo, as experiências necessárias para o nosso crescimento, daquilo que as pessoas que cruzaram nossos caminhos fizeram conosco, que nos disseram, que nos fizeram sentir, e poucos de nós conseguem respirar fundo e olhar dentro da escuridão do seu próprio coração. E aí, então, identificar o porquê de tantos desencontros, de tantas situações difíceis, de tantos desafios. É verdade que muitas vezes não vamos encontrar causas no nosso comportamento que justifiquem, talvez, tantas dificuldades, que justifiquem tantas perturbações em nosso caminho. E aí, no conhecimento da imortalidade do nosso ser, no conhecimento das reencarnações sucessivas que vivemos, vamos encontrar a resposta. Vamos perceber que se não fiz hoje alguma coisa que justifique tamanhas dificuldades por que passo, com certeza desrespeitei as leis divinas em outro tempo. Não valorizei a família, o amor, a saúde, o amigo, o dinheiro ou outras coisas. Abusei de poderes, tratei de forma inadequada meus irmãos. Na verdade, não importa. E por isso trazemos também o esquecimento de vidas passadas, o esquecimento temporário. Seria muito difícil encontrarmos inimigos do passado com lembrança total daquilo que se passou entre nós e tentar resolver isto numa nova vida.
É necessário esse esquecimento para que a gente possa começar de novo com cada uma dessas pessoas, muitas vezes dentro do nosso próprio lar, para que a gente possa reequilibrar os relacionamentos e purificar os sentimentos uns pelos outros. Esta é uma das grandes, ou talvez a principal, tarefa, o principal desafio que encontramos. Percebermos esses relacionamentos e, através da autoanálise, notar o que necessitamos transformar em nós próprios. Este é um trabalho de vidas, não é um trabalho de dias ou horas. Desde o momento em que nascemos até o momento em que deixarmos este corpo, estaremos em trabalho contínuo, em descoberta, em reinvenção de nós próprios, em transformação profunda. Porque é verdade que não podemos alterar o passado no sentido de evitá-lo, mas podemos sempre escolher um novo final. Escolher aquele final que sentimos ser o mais adequado para nós. Que possamos então ter essa clareza, que possamos ter a coragem de olhar para dentro de nós e buscar o que necessitamos transformar em nós próprios, para que assim possamos, pouco a pouco, nos tornarmos verdadeiros discípulos do Senhor. Gratidão. Alguém gostaria de comentar a mensagem de hoje? Ninguém? Ok, tudo bom. Vamos então levar o nosso pensamento e vamos fazer a nossa oração, utilizando, como é habitual, solares, para podermos contribuir com um pouco mais de energia e intenção de cura, de salvação, de tratamento, para todos aqueles que vão receber agora essa ajuda, encarnados e desencarnados, e nós também estamos incluídos nesse grupo. Vamos então levar o nosso pensamento e vamos então pedir aqui aos arunas presentes, aqueles que já têm pelo menos o primeiro nível de solares, para nos ajudarem nesse trabalho. Vamos então criar aqui uma solar flor da vida coletiva e vamos colocar aqui alguns tratamentos. Vamos começar com energia apurado para limpeza, chakra balance para equilíbrio dos chakras, Sirimita para proteção. Vamos colocar também limpeza do campo áurico para uma limpeza ainda mais profunda. Vamos pôr escudos de proteção solares, escudo cósmico e proteção magnética, todos escudos de proteção. Vamos colocar solar do Espírito Santo para comunicação com a espiritualidade superior. Solar setenária para fortalecimento das virtudes capitais. Solar dos cristais arcturianos para elevação espiritual. Vamos colocar cura física para tratar e curar qualquer pessoa que tenha algum problema de saúde. E quando receberem essa solar, pensem neste problema especificamente, direcionando a cura para este ponto. Vamos colocar cirurgia astral, solar cristal para cancro. Então temos que pôr também a máquina de transmutação, sempre para o tratamento do cancro. Vamos colocar máquina
anti-inflamatória para inflamações de qualquer gênero, anxiety para ansiedade, depressio para depressão, máquina alegria de viver. Vamos colocar aqui a máquina de Andaras, utilizando os cristais de Andara, Autoestima autoestima e renascimento do amor. e renascimento do amor, para despertar a capacidade de amar. Vamos colocar aqui o amor familiar, né? Salário de amor familiar, para a cura dos relacionamentos familiares. E vamos colocar também desincorporação mediúnica multidimensional para a libertação de entidades presas em outras realidades também que estejam no nosso campo. Vamos colocar a solária do portal Esmeralda para resgate umbralino, resgate de entidades presas no umbral e também encaminhamento de entidades para ajudar no encaminhamento de qualquer entidade que esteja em necessidade e tenha merecimento e necessidade para receber essa salvação. E vamos então agradecer por toda a ajuda, poder, por todo o carinho, por toda a atenção dada à saúde, prosperidade e felicidade de nossos familiares por parte da espiritualidade superior. Vamos agradecer o socorro fornecido a todos aqueles que se encontram em processos de doença, seja para o desencarne, seja para a transformação, mas todos passando por uma grande aflição, pois a doença do corpo é o remédio da alma, e assim que possam ser curados com a graça divina, conforme a necessidade e merecimento de cada um. Agradecemos também o socorro daqueles que se encontram presos nas trevas, no crime, na maldade, na maledicência, nos vícios. Agradecemos todo esse socorro que os envolve, que os direciona para o bem, que toca seus corações. Que Jesus toque no coração de cada um para que despertem da loucura em que se encontram presos e retornem ao caminho da luz. Caminho esse que será trilhado mais cedo ou mais tarde. A única coisa que podemos fazer é atrasar esse momento. Agradecemos também o apoio contínuo dado a nossas crianças, espíritos reencarnantes, que têm os seus guias e mentores presentes todo o tempo na primeira infância. Agradecemos também a ajuda e socorro oferecida a nossos irmãos que se preparam para o desencarne, seja pela doença, seja pela velhice, que nessa reflexão final encontrem a paz necessária e que, através dos desconfortos e sofrimentos que enfrentam até o momento do desencarne, que possam purgar o que seja necessário para poderem entrar no mundo espiritual mais leves, diretamente para os postos de socorro. E agradecemos também todo o apoio e ajuda que recebemos nós para a nossa saúde, para a nossa espiritualidade, para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade. Gratidão, gratidão sempre. E vamos então enviar esse nosso tratamento infinito. Vamos ligar, enviando essa solária cheia com todas essas bênçãos para todos aqueles que necessitam, que têm merecimento para isso, envolvendo cada um individualmente e ativando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fixar
com azul celeste. Fazer o corte energético. Ok, muito bom, muito bom. E agora vamos fazer um minuto de oração pessoal, falando coisas específicas para nós, somente para nós, ok? Não tenham medo de pedir, não tenham vergonha, porque nós também merecemos. Então vamos orar por nós agora, somente por nós. Vamos encerrando então a nossa oração. Chegamos então aqui ao fim do nosso Evangelho do Lar de hoje. Eu vou então pedir que alguém faça a nossa oração de encerramento, por favor. Gratidão pela mensagem e pelos ensinamentos que nos trouxe. Gratidão por podermos auxiliar os nossos companheiros. Gratidão aos espíritos de luz que nos ajudam sempre. Gratidão à fonte criadora, ao nosso Deus, ao nosso amado Jesus também. Gratidão a todos presentes neste Evangelho no lar. Gratidão sempre. Muito bem, gratidão imensa. E agora temos aqui a nossa aguinha energizada dos nossos companheiros espirituais. Vamos então poder beber. Já sabem que podem trazer até o garrafão se quiserem, tá? Para ficar para a família toda ou então para a semana inteira. E é isso, gente. Muito grato por este momento de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos estar aqui mais uma vez na próxima semana, no mesmo horário, para repetir nesse nosso pequeno, singelo mas cheio de coração, o nosso Evangelho do Lar. Gratidão a todos e uma ótima semana, um fantástico fim de semana para vocês. Uma boa Até noite e lá. Boa noite gratidão. para todos. Boa Gratidão. Boa noite. noite. Boa noite e Boa obrigada. noite. Obrigado, boa noite.